o judeu, o gentil e a Igreja de Deus? Qualquer pessoa que ler a Bíblia não deixará de perceber que mais da metade de seu conteúdo se refere a um povo, os israelitas, e que este povo tem um lugar bem distinto nas dispensações e nos conselhos de Deus, separando-os da massa da humanidade. O Senhor Deus fez com que eles e com eles um pacto. Eles fez promessas específicas, não concedidas às outras nações. Só a história deste povo é contada no Antigo Testamento. As outras nações são mencionadas apenas em relação ao povo judeu. Parece também que todas as comunicações do Senhor a Israel como nação se refere à terra. Se a nação for fiel e obediente, promete-se a ela riquezas terrestres e poder. Se for infiel e desobediente, será espalhada entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 64. Até a promessa do Messias é de bênção para todas as famílias da terra. Continuando sua investigação, o estudante encontra muita referência nas Escrituras acerca de um corpo distinto chamado Igreja. Este corpo também tem uma relação especial com Deus e, como Israel, recebeu dele promessas específicas. Mas aqui acaba a semelhança e começa o mais surpreendente contraste. Em vez de ser formado unicamente dos descendentes naturais de Abraão, é um corpo em que se perde a distinção entre o judeu e o gentil. Em vez de ser uma relação baseada num mero pacto, o é por nascimento, em vez da obediência ser recompensada com grandeza e riquezas terrestres. A Igreja é ensinada a contentar-se com a comida e a roupa, e a esperar perseguição e ódio. Do modo como Israel se relaciona com as coisas temporais e terrenas, assim a Igreja se relaciona com as coisas espirituais e celestiais. Ademais, as Escrituras ensinam ao leitor que nem Israel nem a Igreja tenham sempre existido. Ambos tiveram um começo registrado. O início de Israel está no chamamento de Abraão. Indagando sobre o nascimento da Igreja, o leitor descobre, contrário talvez às suas expectativas, pois provavelmente lhe ensinaram que Adão e os patriarcas estão na Igreja, que ela certamente não existiu antes nem durante a vida terrena de Cristo, pois o encontramos falando de sua Igreja como algo ainda futuro, ao dizer: sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Ele não disse que tinha edificado, nem que estava edificando, mas que ia edificar. O leitor descobre também, verificando em Efésios capítulo 3, versículos 5 a 10, que a Igreja não é mencionada nem uma só vez nas profecias do Antigo Testamento, pois era naqueles tempos um mistério oculto em Deus. Ele encontrará o nascimento da Igreja em capítulo 2 de Atos, e seu término na terra em 1 Tessalonicenses capítulo 4. O estudante nota também, na divisão que a Escritura faz das etnias, outra classe raramente mencionada e diferente em todos os pontos de vista de Israel e da Igreja: os gentios. A posição comparativa do judeu, do gentil e da Igreja pode ser vista rapidamente nos seguintes textos. Primeiramente, o judeu. Romanos, capítulo 9, versículos 4 e 5. João, capítulo 4, versículo 22. Romanos, capítulo 3, versículos 1 e 2. Segundo, o gentil. Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12.
Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18, e Marcos capítulo 7, versículos 27 e 28. E em terceiro lugar, a igreja, Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, Efésios capítulo 5, versículos 29 a 33, e 1 Pedro capítulo 2, e versículo 9. Ao comparar o que se diz nas Escrituras com respeito à igreja e Israel, o estudante há de descobrir que na origem, no chamado, na promessa, na adoração, nas regras de conduta e no destino futuro, tudo está em contraste. Vamos analisar agora alguns pontos em relação a Israel e a igreja. Contraste de chamados. Em Israel, vamos notar que, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra em que comerás o pão sem escassez. Deuteronômio capítulo 8, versículos 7 a 9. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Gênesis capítulo 24, versículos 34 e 35. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Vamos ver agora o contraste na igreja. Santos irmãos, que participais da vocação celestial. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Pois a nossa pátria está nos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Então Jesus disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Marcos capítulo 10, versículo 23. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Tiago capítulo 2, versículo 5. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 4. Obviamente, não se está dizendo que um judeu piedoso, ao morrer, não tenha ido para o céu. A diferença é que o incentivo à santidade, no caso do judeu, era a recompensa terrena, não celestial. É desnecessário dizer que, na presente dispensação, nem o judeu, nem o gentil pode ser salvos fora do exercício daquela fé no Senhor Jesus Cristo, pela qual ambos nascem de novo. João capítulo 3, versículos 3 e 16, e são batizados naquele corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que é a igreja. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Na igreja desaparece a distinção entre judeu e gentil. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Gálatas capítulo 3, versículo 28, Efésios capítulo 2, versículo 14, outrora gentios. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2, quando eres gentios.
Contrastes das regras dadas entre Israel e a Igreja. O contraste entre Israel e a Igreja também se manifesta nas regras dadas para a conduta de ambos. Primeiramente, vamos ver sobre Israel. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 e 2. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Êxodo capítulo 21, versículos 24 a 25. Notamos agora o caso da Igreja. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Mateus capítulo 5, versículo 39. Contraste de adoração. Também encontramos contraste com respeito aos lugares designados para adoração. Israel só podia adorar em um lugar e a certa distância de Deus, só se aproximando dele por meio de um sacerdote. Já a Igreja adora onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos e é composta de sacerdotes. Compare Levítico, capítulo 17, versículos 8 e 9, com Mateus, capítulo 18, versículo 20, Lucas, capítulo 1, versículo 10, com Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20, Números, capítulo 3, versículo 10, com 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Contraste do porvir, no futuro. A diferença é ainda mais surpreendente nas predições referentes ao futuro de Israel e a da Igreja. A Igreja será completamente retirada da terra, mas o Israel restaurado ainda terá seu maior resplendor e poder terrenos. Vamos analisar agora os 2 contrastes por vir. Na Igreja, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João capítulo 14, versículos 2 e 3. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua promessa de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João capítulo 3, versículo 2. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Notamos agora o contraste em relação ao porvir sobre Israel.
Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versículos 31 e 33. Destas 7 promessas a Maria, 5 já se cumpriram literalmente, o que nos autorizaria a dividir e duvidar do cumprimento das 2 restantes. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Atos capítulo 15, versículos 14 e 16. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Pois, se foste cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Romanos capítulo 11, versículo 1, versículo 11 e 24 a 26. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Isaías capítulo 11, versículos 11 e 12. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra. E unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se chegarão à casa de Jacó. Isaías capítulo 14, versículo 1. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito, mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha lançado. Pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. Jeremias, capítulo 16, versículos 14 e 15. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei, na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, tornareis a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Isaías capítulo 32, versículos 37 e 38. Pode-se seguramente dizer que a judaização da igreja tem feito mais para o impedimento de seu progresso, perversão de sua missão e destruição de sua espiritualidade que todas as outras coisas juntas. Em vez de prosseguir em seu caminho designado de separação, perseguição, pobreza e renúncia, a igreja tem se servido da escritura judaica para justificar
o rebaixamento de seus propósitos para adquirir riquezas, recorrer à liturgia em seus cultos, para edificar prédios magníficos, para invocar as bênçãos de Deus sobre conflitos bélicos e dividir uma irmandade sem distinções em clero e laicos.